programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar e a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada em ter você como telespectador. O programa de hoje está feito em cima da mídia impressa que está alardeando o problema da AIDS. E nós trouxemos Dr. Antônio Cruzeira e doutora Lindalva para falar sobre esse assunto de acordo com o Espiritismo. O programa está imperdível. Fique conosco que vamos iniciar pela pintura mediúnica. Iniciamos o quadro de pintura mediúnica de hoje com Marcelo Alves Pereira, que nós já trouxemos aqui no nosso programa e que muitos de vocês, telespectadores, o elogiaram através dos e-mails. Agradecemos muito e também a você, Marcelo, por estar novamente nos brindando com mais essa pintura mediúnica. Só tenho a agradecer, essa oportunidade bendita de estar aqui cooperando com essa obra divina, de estar levando mensagens bonitas a todos os telespectadores. Que Deus possa estar nos abençoando com mais uma oportunidade e enquanto vocês assistem o programa. Muito obrigada, Marcelo. Nós vamos deixá-lo tranquilo para que se concentre, comece a pintura e nós vamos então fazer as nossas entrevistas. Vamos lá, telespectador? Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisele. Nós estamos com o Dr. Antônio Cruzeira, que é especialista em doenças sexualmente transmissíveis e um exímio trabalhador da FESP. Antônio, a população está muito assustada com as notícias da proliferação da AIDS. Você podia nos informar o que existe de verdade sobre essas notícias e o que nós necessitamos de esclarecimento para que não haja pânico neste momento? Claro. Desde 1983, quando um jornal noticiou, um jornal de grande circulação, noticiou, dia 12 de junho, uma notícia que levou as pessoas ao pânico e até foi uma notícia, um chamamento meio assim, como eu posso dizer, meio preconceituoso para a época. Nós tivemos, de 83 para cá, uma história natural da AIDS. Nós sabemos que existem duas coisas. Existe o indivíduo infectado pelo vírus do HIV e existe o indivíduo que desenvolve a doença que nós chamamos de AIDS. O que é o indivíduo infectado? O indivíduo infectado é aquele que teve uma relação ou ele teve uma contaminação via sanguínea, enfim, não importa as vias. Ele possui o vírus, é apenas isso. Ele não desenvolve doenças, e o vírus fica com ele. Ele pode ser que essa manifestação do vírus seja uma coisa rápida, 1, 2, 3 anos, ou nós temos casos de pacientes que ficam 10, 12, 15 anos sem ter a manifestação da AIDS. E a AIDS, o que é a AIDS? A AIDS é um indivíduo contaminado pelo vírus que desenvolve doenças oportunistas. E nós temos que começar a tratar essas doenças oportunistas. Por quê? Porque faz com que o organismo desses indivíduos vão à falência orgânica, enfim, desenvolve pneumonias, desenvolve linfomas, tumores. É isso que nós temos que prever. Nossa, muito importante você dizer isso. Agora, essas pessoas que ainda não têm a doença, que no caso tem AIDS, elas só têm o vírus HIV, elas transmitem também o vírus. Claro. Embora ainda não estejam doentes.
nós temos que esclarecer bem os nossos Isso. amigos A partir do telespectadores. momento que nós temos o vírus, quando uma pessoa ela se infecta, ela é recém-infectada, a virulência dela é muito grande. Ela tem um potencial, a replicação viral é muito grande. Então, e tem indivíduos que têm a doença, que já no caso a AIDS, que a replicação viral não é tão grande. E existem as medicações que fazem com que exista o controle dessas replicações virais. Então, por exemplo, nós temos que observar que desde 1983, quando surgiu a AIDS, o vírus, né, que tornou-se uma doença pandêmica, ou seja, que em todos os lugares, em todas as populações, em todas as nações existem essa doença, nós temos que observar um fator. No início, quando surgiu, as pessoas tinham um pouquinho mais de receio e nós não tínhamos uma divulgação muito grande pela imprensa, uma conscientização. Com o passar do tempo, esta conscientização se tornou efetiva. E nós tivemos até um grande controle, sim. Nós observamos que as pessoas já tinham mais preocupação, elas faziam um sexo mais seguro. E na época nós não tínhamos medicações, grandes artistas, grandes atores, não do Brasil só, mas dos Estados Unidos, personalidades, né, jogadores, pessoas importantes. Quando adquiriram o HIV, nossa, teve uma eclosão. Foi um chamamento, as pessoas ficaram preocupadas, enfim. E começaram a surgir novas drogas, novas medicações. Com o surgimento de novas medicações, mesmo o Ministério da Saúde, o governo investindo, a proliferação está muito grande. Porque não existe uma conscientização. E hoje, esta proliferação é desde a idade de 14, 15 anos, nós temos um intervalo e também nós temos hoje, pelas novas drogas que surgiram, as pessoas da terceira idade, elas estão com atividade sexual aflorada. E as medicações, as drogas que existem para que isso possa ocorrer, estão contribuindo para que elas façam sexo sem segurança, levando o vírus da AIDS, que elas adquirem na rua, para dentro do seu lar. Quer dizer que então você atribui o fato dessa proliferação à falta de informação ou à falta de conscientização? Ao que você atribui esse fato? Informação, Silvia, existe. Mas o grande problema está na educação sexual que deveria estar nos lares. Hoje, nós observamos que essa geração, porque nós temos uma geração, chamamos de filhos da AIDS, né, entre aspas, que hoje são pessoas que têm 30 anos. Mas existe uma geração que não são os filhos da AIDS, que viram toda a evolução, o sofrimento, as dificuldades, as perdas. Nós tivemos pessoas que foram perdas enormes, cantores, artistas, cientistas, pessoas de alta produtividade que partiram. Então, essas pessoas ainda têm consciência, mas existe uma geração de menor idade, da faixa de 14, 15, 16 anos, onde nós estamos enxergando que tudo se permite, aonde as famílias não gostam de falar do assunto sexo, não comentam, não instruem, porque falar de sexo, educação sexual, não é só na escola. A educação sexual nós falamos no nosso lar, que é a melhor orientação que tem, porque eu estou passando a melhor verdade que eu tenho e conhecimento para o meu filho, para o meu neto, para uma pessoa próxima, alguém que eu ame, que faz parte da minha casa. Mas eu não falo sobre isso, pelos tabus, né? Os tabus, a vergonha. Um pai, como que um pai não orienta o filho ao uso do preservativo? Uma curiosidade. No Japão, uma criança, ela aprende o uso do preservativo muito antes de começar a atividade sexual. O Japão, acho que é um dos países que mais usa preservativo desde a tenra idade,
Mesmo eles não tendo atividade sexual, eles sabem da importância que existe, a importância que é o preservativo para a preservação da sua vida. E nós aqui não temos essa noção. Então os meninos hoje eles fazem sexo sem a preocupação do vírus ou de outras doenças sexualmente transmissíveis. A menina, ela tem a sua atividade sexual sem a mãe ter conversado com ela sobre isso, sobre atividade sexual, a importância do sexo, o que o sexo traz, além de trazer, por exemplo, às vezes uma engravidez não desejada, as doenças que traz. Então nós temos que observar, né? A educação sexual, ela se inicia em casa. Então nós temos uma faixa etária dos 14 anos aos 20 anos que deveriam estar informados, onde são hoje sexualmente ativos e que não usam preservativo. Na unidade que eu trabalho numa unidade municipal de saúde que chama Serviço de Atendimento Especializado. E lá nós fornecemos testes, né, de HIV, não nós, quer dizer, a rede municipal, as redes especializadas, elas oferecem o teste rápido para o HIV, para a sífilis e para as hepatites. E nós observamos que as pessoas vão até as unidades e muitas não querem, porque só pode se fazer esse teste com autorização. Muitas não autorizam fazer o teste do HIV. Elas fazem até o da sífilis, fazem até o da hepatite, mas do HIV elas não fazem. E para realizar esse teste, existe um acompanhamento. A pessoa, ela chega e ela tem um acompanhamento de um psicólogo. E esse psicólogo tem uma entrevista prévia. E dentro dessa entrevista, a pessoa autoriza a se fazer o teste. Ou acompanhado da mãe, se for menor de idade, ou sozinho, se for maior de idade. E nós observamos o receio, o medo que essas pessoas têm de realizar o teste. Não só o jovem, mas o pai de família também. Então, quando ele procura uma assistência especializada, é porque ele adquiriu uma doença sexualmente transmissível, uma doença que ele acha que uma injeção ou duas vai resolver o problema. Mas ele se nega, ele teme a fazer o teste do HIV. Por quê? Porque hoje nós sabemos que existem lugares que ele frequenta que a família nem imagina. A família nem imagina que esse senhor de 65, 70 ou avô de 80 anos, ele frequente. E ele vai nesses lugares. E nesses lugares ele tem contato. Do mesmo jeito que a mãe não imagina que aquela pessoa que é um office boy, estou dizendo office boy porque, ou um motoqueiro, ou seja, uma pessoa que trabalha numa idade, esses serviços que existem que trabalham em idade que pode se trabalhar de 17, 18 anos, frequente lugares durante o dia que existem esta oferta do sexo e eles fazem o sexo sem os cuidados que têm que fazer. Nossa, quanta informação, muito importante isso para os nossos telespectadores. Agora eu gostaria de saber o que você pensa e o que você vê no seu trabalho, esse trabalho tão bonito que você faz, né, junto a esse atendimento público, não é? Laboratório de assistência especializada. De assistência especializada. E o que você vê nesse local de trabalho sobre as drogas? Elas têm muita influência também no problema da AIDS? Triste, muito triste. Eu trabalho num lugar que nós chamamos de Cracolândia, aqui em São Paulo. É um lugar que é uma região, né, que nós chamamos de Cracolândia, quer dizer, aí nós já observamos. E muito triste quando nós observamos que uma pessoa, um ser humano, de uma idade que eu não sei, porque sempre existe eles não têm documentação, eles não têm documento. Mas você analisando aquela criatura, você sabe que é uma pessoa de 17, 18, de 20 anos.
eles se prostituem para poder comprar uma droga, para poder usar uma droga. Então, às vezes, os pacientes chegam até nós com doenças, não só por contaminação do vírus da AIDS, com todo o compêndio que existe de doenças sexualmente transmissíveis, assustador. Porque não está com uma doença, ele está com 4, 5 doenças. Doenças nas genitálias, doenças na boca, na orofaringe, doenças pelo corpo, a troco de uma droga. Então você imagina, se o usuário dessas drogas, ele usa 5, 6, 7, 10 pedras, como eles dizem, então eles têm 5, 6, 10 relações a troco dessa droga. E normalmente eles utilizam, né, eles fazem o sexo sem segurança. São sexos sem o preservativo. Por quê? A secretaria, o município oferece o preservativo gratuitamente. Existem panfletos para o uso. Então nós temos a proliferação da AIDS muito ligada à droga, às drogas. Por quê? Porque não existe o sexo seguro. Muito bom. Agora, eu tenho visto aí nas revistas que existe, assim, alguns jornalistas dizendo que os médicos estão deixando de lado este exame. Ginecologistas, urologistas, eles pedem somente o teste para os homens, da próstata, e para as mulheres, câncer de mama. E não pede o de AIDS. Mas você vai me responder depois do nosso intervalo, tudo bem? Tudo bem. Fique conosco, voltamos já já. Presenteie seus filhos com os livros da editora FESP. Brincando e Aprendendo o Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir dos 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo. Conheçam as obras da série Brincando e Aprendendo o Espiritismo. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje entrevistando o Dr. Antônio Cruzeira, que está falando sobre AIDS e vírus HIV. Nós deixamos uma pergunta no ar sobre a negligência de alguns médicos de não pedir o exame. Antônio, o que você tem a nos dizer? Nós vamos falando não da rede pública, da rede particular, dos convênios. O que você tem a dizer? Eu não sei se o preconceito é do médico ou do paciente. Porque esses exames nós só podemos pedir com autorização do paciente. Quando um paciente ele procura um serviço especializado, ele sabe que lá existe isso e ele faz uma autorização. Ele autoriza com que nós possamos pedir esses exames. Essa é uma informação importante. Na rede particular, nós observamos que às vezes, né, para você alcançar um paciente que está lá, existem pacientes e pacientes. Existe o paciente que ele realmente responde, ele é um paciente que coopera, ele é um paciente que quer saber. E existe o paciente que diz assim, comigo isso não pode acontecer. Comigo isso nunca acontece. Com meu vizinho pode acontecer, mas comigo não. Então esse paciente é um paciente que ele não aceita a realizar um exame. Por quê? Porque na cabeça dele ou dela, o casamento, a fidelidade é 1000%. A pessoa pensa que ela vive a vida da outra pessoa. E muitas vezes eu pergunto, né, para o meu paciente, porque eu tenho histórias e histórias para contar, imagina. Desde 22 anos trabalhando num ambulatório de assistência especializada, o que eu já não ouvi e não participei. E uma frase, uma vez, uma paciente falou para o marido, porque os dois fizeram o exame, nessa época atendia homens e mulheres, hoje eu atendo mais homens. E ela perguntou, fulano, você trouxe essa morte para dentro da nossa casa?
Eu nunca imaginei que você fosse assim. Ele respondeu para ela, mas você nunca me perguntou se eu era assim. Então é claro que isso daí ele também deveria, se uma pessoa tem atividades sexuais extraconjugais, ou seja por infidelidade, ou seja com quem seja, homem fazendo sexo com homem, ou homem procurando profissionais do sexo lá fora, ou mulheres também, nós temos que ter a conscientização. Sabemos que o nosso parceiro, a nossa parceira, eu estou agredindo e ferindo a vida dele também. Então, esta é a necessidade. Você perguntou para mim só sobre o exame, mas quantas vezes no seu meio ou no nosso meio nós ouvimos dizer que um casal que se diz monogâmico utiliza preservativo? Mas onde entra o médico nessa história? Seria antiético ele pedir o exame? De jeito nenhum. Não é antiético pedir o exame, mas o paciente tem que dar o consentimento. O paciente tem que dizer, eu aceito fazer esse exame. Porque o paciente pode se negar a fazer o exame. Então, existem pacientes, existem mulheres que têm relação monogâmica e que ela imagina que a relação seja monogâmica, que quando você questiona a ela, a senhora tem relações extraconjugais? Eu? De modo nenhum. O que o senhor pensa que eu sou? É isso que ela diz para nós. Então, assim, claro que eu não penso nada, mas a minha função é perguntar. Faz parte da minha anamnese perguntar se ela é usuária de droga, porque às vezes nós perguntamos, a senhora usa algum tipo de droga? Eu? Ela faz uma cara de espanto. Eu? De modo nenhum. Mas quando entra um casal, que é um grande erro, entrar um casal no ambulatório, eu estou dizendo porque é a minha experiência, e tanto é que quando eu percebo que existe o reverso da medalha, eu peço para que um vá, dou uma desculpa e peço para que vá a um outro lugar e volte logo. Por quê? Porque quando a mulher se senta e o marido fica em pé, e ela tem algumas dúvidas, e ela diz assim, eu trouxe meu marido aqui, nós viemos aqui, porque hoje eu quero esclarecer. Lá não é lugar de esclarecimento, lá é lugar de orientação. Problemas familiares, de adultério, de infidelidade, seja lá do que seja, é em casa. A nossa função é orientar de uma maneira da pessoa se prevenir. Ou seja, fazer o exame, dar instruções, fazer o diagnóstico e tratar. Só quero deixar no ar uma coisa. Nós temos que... Foi excelente sua pergunta. Porque nós temos que ter em mente o que é que nós conhecemos. O que eu conheço do meu parceiro, o que eu conheço da minha parceira. Mesmo que eu esteja juntos 20 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, eu garanto a vocês, telespectadores, muitos não conhecem o seu parceiro. Nós mostramos para o nosso parceiro, para a nossa parceira, o que nós queremos mostrar. Nós temos que ter conscientização que o sexo de casa é uma coisa, mas existem perversidades, existem ilusões, existem fantasias que ele não realiza na casa dele. E nem ela. Realizam fora do lar. E quando realizam fora do lar, sabe quando eu aprendi isso daí? Eu aprendi com as profissionais do sexo. Eu aprendi com as profissionais do sexo que muitas vezes o cliente, como elas chamam, eles saem, não querem fazer o sexo porque elas exigem que use o preservativo. E eles oferecem mais dinheiro. Eles oferecem uma quantia, muitas vezes, o dobro do que elas estão cobrando. E muitas conscientes negam. Ou seja, se essa que negou, ele vai encontrar um dia uma que não faça. E se essa que não faz, e essa que faz, aliás, ela já fez com outros, e aí sim é o grande risco. Por quê? Porque ele está levando para dentro do lar o bichinho que pode dar problemas, ou seja, o vírus que pode causar problemas e muitas vezes dá uma desarmonia enorme dentro do casamento. Antônio, nosso programa, você sabe, é um programa espírita, uma prestação de serviços da Federação Espírita de São Paulo.
Tanto que nós trazemos aqui profissionais liberais, como você, que é médico, mas que também são espíritas. E a gente nota nessas pandemias todas, o que acontece? É uma falta de amor ao próximo, é uma falta de religiosidade, de uma forma geral. Deus. O que acontece? Deus, não é? E vamos falar em qualquer religião, porque toda religião acaba conduzindo a Deus, não é? Então, o que nós notamos é isso, sabe? Caro telespectador, infelizmente, né, a promiscuidade, a falta de amor leva a esses problemas sociais intensos. Então, Antônio, o que nós poderíamos sugerir ao nosso telespectador, que muitas vezes ele é simpático ao espiritismo, ele ainda não é espírita, ele não sabe se quer vir à casa espírita, mas se ele está preocupado com o sexo não seguro que ele fez, uma vez ou outra pode ser, também não estou falando em promiscuidade aí, porque às vezes numa única vez ele pode se contaminar, não é verdade? O que você sugeriria para o nosso telespectador de procurar imediatamente de ajuda? Eu queria pedir licença, antes de mais nada, que é uma coisa muito importante deixar aqui avisado. Antes de tocar nesse assunto, para nós finalizarmos, eu vou dizer que hoje nós temos diversas drogas. Várias medicações que estão auxiliando, ajudando os nossos pacientes na sobrevida deles, na qualidade de vida desses pacientes. Mas eu quero dizer que não existe cura. Então, o que é que existiu e o que é que está acontecendo hoje? Como existe uma gama enorme de medicações, as pessoas acreditam que essas medicações são suficientes para que elas vão levando. Então, esses indivíduos que usam essas medicações, que já tomam esses chamados coquetel, eles acham que eles estão imunes. Mas eles não acreditam que os vírus, eles se replicam. Eles se tornam resistentes às medicações. Então você, telespectador, aprenda uma coisa. A AIDS é uma doença crônica, isso sim. As medicações existem, isso sim. Mas isso não garante que você possa jogar fora a camisinha. Que você deixe de utilizá-la. Que seu parceiro diga, eu tomo a medicação, minha carga viral é 0. Eu ouvi o ministro da Saúde dizer que o meu risco agora é de 4% só porque eu estou coberto 96%. Mas existe uma porcentagem que faz com que você se reinfecte ou que você contamine alguém. Então é importante observarmos que as medicações estão aí, mas as medicações não façam que você não use mais, deixe de usar o preservativo, o condom, a camisinha, como é que queira. Os cientistas, os pesquisadores não estão vendo um fim próximo, não. Não é uma coisa assim que está dizendo vai ter vacinas, todo mundo vai se curar, vai tomar soro, vai existir uma medicação que vai eliminar tudo isso daí. Não existe isso não. Né? Pelo contrário, nós estamos vendo que é um vírus que ele se replica tanto, ele muda tanto de característica, que tanto é que é difícil você ter um controle. Mas para uma pessoa que teve uma relação fortuita, uma relação de risco, ou o preservativo estourou porque ainda não aprendeu a colocar, porque preservativo não estoura desde que bem colocado. Nós vamos ter outra oportunidade aqui. Nós estamos preparando um programa sobre família e sobre educação sexual também. Isso. Então nós vamos ver que o paciente fala assim, preservativo estourou. Estourou porque ele não soube colocar, ele usou uma técnica errada, enfim, não importa. Nós vamos demonstrar, inclusive, isso daí. Então existe uma medicação que nós fazemos que é chamada de PEP, ou seja, nós damos uma medicação que tem um intervalo de até 48, 72 horas após a exposição de risco. O indivíduo, o paciente vai tomar essa medicação por 28 dias e isso elimina bastante, não total, que ele se infecte. Mas para isso ele faz o quê? Ele vai procurar no serviço de atendimento especializado chamado SAI,
por exemplo, onde eu trabalho, que é na Alameda Cleveland 374, ali bem na Cracolândia, mas existem outros serviços especializados, Instituto Emílio Ribas, enfim, existem lugares especializados para isso. Ele vai procurar, vai fazer um teste rápido, e nesse teste rápido, que é coisa rápida, é uma gota de sangue, nessa gota de sangue, em 10 minutos, nós temos um resultado. Se ele é portador do vírus ou se ele não é portador do vírus. Se ele não for portador do vírus, ele vai tomar esse coquetel, né, que são 2 drogas, 2 medicações, que fazem com que não haja replicação viral. Essas medicações ele vai ingerir por 28 dias, sem interrupção. Quando terminar esse prazo, em 30 dias, ele vai fazer o exame e ver se ele não positivou ou se ele continua negativo. E depois ele vai repetir esse exame depois de 3 meses. É Mesmo, assim que nós fazemos. Eu queria esclarecer bem. Se não é positivo, se o teste não dá positivo, ele mesmo assim deve repetir o exame. Claro. Certo. Por quê? Porque em muitos, o nosso teste é de vírus circulante. Nós não temos na rede pública a cultura do vírus. Então a pessoa ela faz. Ele teve uma relação de risco, né, com alguém, uma pessoa desconhecida, que é o normal, normalmente uma pessoa desconhecida, ou alguém que ele procurou para ter esse sexo casual, ele tem essa relação. Ou o preservativo estourou, mas na verdade, quando ele fala preservativo estourou, na verdade não é que não estourou, ele não usou. Ele não usou o preservativo, né? Hoje eu tive um caso desse, por exemplo, não usou. E o paciente foi categórico, não usei. Não é que estourou, doutor, vou falar a verdade para o senhor. Eu não usei. Mas ele foi sincero, não usou. Então ele vai, nós fazemos uma gota de sangue, nós colhemos de AIDS, o teste do HIV, a sífilis, o teste do VDRL e das hepatites, que nós vamos falar numa outra hora. A hepatite C é tão grave tanto quanto. Então nós fazemos isso daí. A partir daí que ele faz, se ele for HIV negativo, ele vai receber uma receita e vai retirar 2 medicações. Essas 2 medicações ele vai tomar por 28 dias. Se ele for negativo, porque se for positivo já, significa que ele não precisa de tomar, ele já tinha o vírus. Depois disso, ele vai fazer um novo exame, depois de 3 meses ele realiza um novo exame. Ah, muito bom. Olha, Antônio, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que você virá novamente nos ajudar. E eu deixo aqui para vocês, caros amigos telespectadores, se ainda tem alguma dúvida, se está ansioso com problemas e tiver alguma pergunta para o Dr. Antônio, pode fazê-la no e-mail silviapuglia@fiesp.org.br. Nós procuraremos responder as perguntas, enviaremos para o Dr. Antônio. Então você fique bem à vontade, porque nós fazemos esse programa para você. Muito obrigada. E nós vamos agora a outra entrevista com a doutora Lindalva. Obrigado pelo convite. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Estamos com a doutora Lindalva Mello, que é médica, pediatra e uma grande colaboradora da FIESP. Atualmente, ela é diretora do Departamento de Dependência Química da Assistência Espiritual. Tudo bem, Lindalva? Tudo bem, Silvia. Obrigada pela oportunidade. Nós que ficamos muito felizes pelos seus esclarecimentos. Lindalva, nós tivemos há pouco uma entrevista com o Dr. Antônio Cruzeira e nós gostaríamos de saber de você o que a federação pode fazer por aqueles que, porventura, tenham feito o exame e o resultado tenha dado positivo. O que a federação pode ajudar no sentido de religião, de acolhimento, enfim, tudo que a federação pode prestar de serviço nesse sentido? Então, Silvia, a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem muita preocupação em cada vez mais melhorar o atendimento, o acolhimento
dos assistidos que vêm aqui nesta casa pedir uma ajuda. Para tanto, sempre está fazendo qualificações, adequações necessárias para esses assistidos através das assistências espirituais. Certo. Nós sabemos que o número de pessoas que procuram a federação é muito grande. Sabemos aí, como você mesmo está explicando, que rotineiramente os diretores fazem reciclagens com os seus voluntários para dar um melhor atendimento. Então, diante disso, você poderia nos explicar sobre a dinâmica desta assistência espiritual? Sim, são assistências especializadas, é uma assistência especializada. O assistido, ao chegar aqui, procurando o DEPOI, ou seja, Departamento de Orientação e Encaminhamento... Que aqui na sede central é no S1. No S1, exatamente. Então, ele passa lá numa entrevista e é encaminhado para essa assistência especializada. Certo. Na assistência especializada, o que nós primoramos muito, procuramos cada vez mais abrir os nossos corações, em acolher aquele assistido, com carinho, para que ele se sinta bem, para que ele não se sinta rechaçado ou sinta preconceito, ao contrário, que ele se sinta bem, que ele se sinta em casa, que ele sinta a necessidade e a alegria de vir aqui à assistência para receber essa assistência espiritual. É muito bonito. Afinal, Jesus nos ensinou, né? Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado, não é verdade? Porque todos nós somos necessitados, não é? Todos nós, através desse trabalho, de um trabalho de caridade, temos a oportunidade de servir a Jesus. E essa Casa Bendita oferece essas assistências que, ao chegar já na assistência, o assistido é acolhido pelo secretário, que estira a mão, conversa e aloca ele no lugar de uma sala que lá se dá o passe espiritual, que nós chamamos, ele toma o passe, ele vai ouvir a palestra de um expositor. São palestras que são divididas em duas etapas. A primeira é uma informativa, uma informação sobre a problemática. Sim. São vários temas. E a segunda etapa será uma de evangelização. Evangelho segundo o Espiritismo, com vários temas, como o filho pródigo, a porta estreita, a porta larga, o mal e o remédio, para que ele seja consolado. Não só ele seja consolado, mas também ele descubra para que ele não fique com revolta, que Deus fez comigo, mas que ele se sinta que Deus está sempre do nosso lado e que sempre existe uma porta aberta, mesmo que todas, aparentemente, achemos que elas estão todas fechadas. Elas estão todas fechadas. Então, essas palestras é em torno de 1h30. O assistido chega, toma o passe, assiste a palestra em primeiro momento. E durante a palestra, na primeira vez que ele chega a essa assistência, ele tem uma entrevista com que nós chamamos de orientador fraterno. Ele pode conversar com uma pessoa que já tem mais experiência. Exatamente. Na verdade, esse orientador fraterno, ele vai ouvir mais do que falar aquele assistido, porque eles sentem muita necessidade, uma grande necessidade de falar. Exato. Porque ninguém escuta, ou então às vezes ele tem vergonha, a família às vezes não sabe, enfim, uma gama de coisas, de situações. Nesse caso, ele pode conversar com essa pessoa individualmente. Sim, é individualmente. Mas durante a palestra ele pode interagir, ele pode fazer perguntas? Sim, as palestras, elas são interativas. E os assistidos, eles interagem muito, às vezes até entre eles, entre um e outro. É muito interessante. E eles se sentem bem, porque eles perguntam, eles tiram as dúvidas dele, não só daquele tema daquele dia, mas das dúvidas que eles têm, que eles trazem, e que, como eles contam, muitas vezes nós não temos
ambiente para falar na nossa família. Às vezes a família não sabe, no seu trabalho também. Enfim, lá naquela palestra, eles se sentem muito bem. E essas palestras para esse tratamento específico, espiritual, tem todos os dias, como você estava explicando, não é? Isso. E os horários, a pessoa pode se informar na assistência espiritual também, não é? Exatamente. E os horários são diversos. Tanto temos horários pela manhã, à tarde e à noite. Ah, então... Na terça-feira nós possibilidade, temos... Sim, na terça-feira nós temos 5 assistências em 5 horários diferentes. Então tem no domingo também, então tem várias possibilidades de horário. E se a pessoa sentir assim muita angústia, precisar conversar com alguém, ela pode vir em 2 horários, por exemplo? Sim, com certeza absoluta. E é muito importante que nós deixamos aquela assistência sempre na mesma sala. Por quê? Porque às vezes o assistido não se sente bem. Ele veio ontem, por exemplo, certo, assistiu a palestra, fez a sua assistência espiritual. Porém, no outro dia, hoje, ele se sentiu mal. Então, ele retorna, não precisa, ele vai direto na sala e aí ele assiste uma nova palestra. Que bom. Toma muito o boa essa passe outra vez. abertura, né? Exatamente. De a pessoa poder então, vir qualquer eles dia. sabem que eles podem vir qualquer dia, eles já sabem a sala e vêm direto na sala. Então, eles se sentem bem. E as recaídas são muito grandes, então eles ficam desesperados. Teve que um dia ele falou assim, me deixe aqui, pelo amor de Deus. Eu quero ficar o dia inteiro aqui. E ele saiu daqui na última, e eu falei, como você está se sentindo agora? Sim. Ai, graças a Deus, muito obrigada. Nossa, estou me é um sentindo muito depoimento bem. maravilhoso que você dá, né? Que exatamente. alivia as pessoas que por acaso estejam se sentindo angustiadas. Exatamente. Não é? E os médios, eles se sentem muito bem em poder ajudar, porque essa é a nossa função aqui, não é? Ser intermediário do plano maior e com Jesus, através do seu evangelho, ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas de ajuda, sem sombra de dúvida. Existe muita satisfação em se doar, não é? Isso, os voluntários muita. São realmente muito amorosos, não é? Lindalva, nessa assistência espiritual especializada, também existe o tratamento para a obsessão? Sim, com certeza. Na segunda etapa da assistência, o assistido vai para a sala para fazer exatamente, passar no grupo da desobsessão. No mesmo dia, no caso? Sim, faz parte da assistência. Ah, sim. Da mesma assistência, Ótimo. daquele horário. E é muito importante porque nós sabemos que o assistido traz obsessor. Por quê? Muitos espíritos que desencarnaram sem nenhum esclarecimento continuam com as mesmas necessidades, não é? Mesmo desencarnados. Então, pela sintonia, eles sempre estão juntos com aqueles assistidos. E essas entidades, no caso obsessoras, né? Sim. Que nós chamamos, muitas vezes não sabem o que fazem, não estão nem de propósito ali, querendo fazer o mal, Sim. mas estão ansiosas, necessitadas Perdidos, também. Não é, perdidos, Silvia? não é? Eles também são Sim. cuidados, também são assistidos ajudados, do também outro lado. eles já assistem também as palestras, não é? E também, ao fazer a desobsessão, eles também são encaminhados, não é? Eles também são esclarecidos, não é? Que é super importante para que também esses espíritos também melhorem e comecem a ver a luz, a ver a possibilidade do amor, não é? Verdade. De Jesus. É um tratamento feito de amor. Sim. Tanto para o encarnado como para os desencarnados. Sim, com muito certeza. Bonito e por isso que os assistidos, eles têm regularidade na assistência. Eles não faltam. Quer chova, quer faça frio, sol, enfim. Eles vêm todos os dias, que são determinados para ele vir para assistência. E eles vêm assim, nossa, eu não posso perder. Olha, eu vou sair mais cedo hoje, antes de terminar a palestra, porque eles assistem todas as palestras, toda a palestra, de 1h30, mais ou menos 1h30. Porque eu tenho um evento, um casamento, enfim, da família. Eles vêm para nós dizer por que vai sair mais cedo. Olha. E ninguém fala para dizer, não, você não pode sair. Não.
Né? Então, é Eles muito vêm porque importante. gostam mesmo. Vêm porque gostam e se sentem bem, não é, Silvia? Isso. É Então, muito mas eu importante. queria fazer uma pergunta para você sobre esse retorno que vocês têm das pessoas, da melhora física ou espiritual. Vocês Sim. têm esse retorno dos Temos. assistidos? Temos sim. E é muito importante, uma coisa que precisamos de falar, que sempre nós falamos e ratificamos a cada assistência para que esses assistidos não abandonem o tratamento médico. De suma importância, psicológico, enfim, o tratamento médico e psicológico que eles é necessitam. importante. Aqueles que eles necessitam. É. Aqui, O tratamento assistência espiritual nunca dispensa o tratamento médico. Nunca, nunca. Tem que fazer assistência espiritual e sempre também acompanhado do tratamento médico. E muitas vezes eles acham assim, mas já estou fazendo assistência aqui, não preciso mais tomar meus remédios, entendeu? Não, então não. o expositor é taxativo, sempre está enfatizando a necessidade da continuação do tratamento. Certo. Né? E aí eles trazem um resultado Eles de melhora. Então, menina, eles ficam felizes, porque, na verdade, eles vão ao médico, eles vêm em volta para nós e falam assim, puxa vida, a minha carga viral abaixou muito. Ou então, olha, eu já estou limpo há mais de um mês, que eu não passava um dia, uma hora. Então, eles vêm felizes e nós também sentimos muito felizes por isso, porque eles recebem aqui o reforço do Evangelho, não é? O aumento da autoestima, não é? A fé, que eles vão confiando cada vez mais porque eles estão se sentindo capazes. Porque muitas vezes eles não se sentem capazes. Na maior parte das vezes, quando eles chegam, eles acham que não tem condição, que eles não são capazes de superar essa situação, essa necessidade. Muito bem, Lindalva. Olha, nós temos recebido e-mails de centros espíritas que não têm esse trabalho assistencial, né? Sim. Para AIDS. Especializado para AIDS, que hoje nós temos que falar de AIDS, sim, sabe? Sim. Como está se proliferando demais, sim. Nós temos que fazer essa prestação de serviço realmente, sem preconceitos. Nós temos que falar de AIDS. Então, nós recebemos alguns e-mails de centros espíritas que gostariam de implantar este trabalho. Então, você teria alguma informação para dar? Quando vão fazer algumas reciclagens ou algum trabalho especializado para que esses centros espíritas possam fazer nas suas casas espíritas, porque às vezes são distantes da federação, não é? No interior de São Paulo, exato. E eles querem também ajudar. Sim, Você com tem certeza. Alguma notícia? Então, sempre existem treinamentos, existem orientações para que aquelas criaturas que têm centros, que frequentam outros centros, trabalham em outros centros e querem implantar essas assistências, porque são várias, sim, eles têm oportunidade. Mas, se por acaso eles vierem e não for na época do treinamento, eles poderão vir aqui à federação, até o DEPASSE, perguntar, e marcaremos um dia para que eles possam, como já no caso de trabalhadores de outras casas, certo. Eles até assistirem. Podem fazer o estágio, no caso, né? Tipo um estágio, para que eles possam realmente implantar né? na casa espírita também. Isso é muito importante. Ouvir também como faz o orientador fraterno, como o expositor aborda o tema, porque os temas são abordados claramente, mas sempre com final com consolo. Certo. É tanto que consolamos, sim, porque eles saem, às vezes eles chegam tão assim, e saem com um sorriso, que esse sorriso vem para nós, sem sombra de dúvida. É gratificante. Porque muito bom. Os nossos centros, os que são filiados à federação, que fizeram cadastramento, eles têm esse trabalho espiritual. Mas tem alguns centros que ainda não têm, pelo interior. Então, eles fazem essa pergunta. Mas foi muito importante você ter dado essa abertura, né? Que eles podem fazer os estágios. Nós temos à disposição. Ou reciclagens. Eu até me comprometo aqui de passar no ar os dias que forem marcados algumas reciclagens ou treinamentos,
para que eles possam vir, não é? Ou se eles passarem aqui por São Paulo e quiserem ver, conversar, nós estaremos à disposição para conversar, para esclarecer, enfim, para nos ajudarmos, né? Uns aos outros, porque a causa é única, não é? É verdade. Lindalva, nem sei como agradecer, foi emocionante, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter dado todos esses esclarecimentos tão necessários, não é? Para o conforto espiritual das pessoas, para o consolo mesmo, não é? Com certeza. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Sem sombra de dúvida. Então nós temos essa obrigação de passar esse amor. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade, porque sempre é muito bom falar de Jesus e falar quando nós estamos trabalhando na seara de Jesus, especialmente nessa casa tão linda, que nos acolhe tão amorosamente e que nos dá a oportunidade de crescermos, de aprendermos a amar através do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Lindalva. E você, querido telespectador, pode entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 31 15 5544, ramal da assistência espiritual. Ou então, pelo e-mail, se você tiver alguma dúvida, silviapuglia@fiesp.org.br. Muito obrigada. Temos a grande satisfação de apresentar para vocês mais uma tela mediúnica que foi pintada pelo médium Marcelo. Marcelo, o que você sentiu durante a pintura? Esses momentos que nós ficamos juntos aqui no estúdio? Silvia, é uma sensação muito agradável. O trabalho, ele torna-se fácil. Não é uma coisa assim que a leveza com que a gente trabalha, com a tinta, vamos dando modelando, né, as flores, tudo é tranquilo. Numa paz assim que eu digo é divina. É a sensação que eu tenho quando estou aqui nesse estúdio trabalhando com vocês. Mas que bom, não é? Marcelo, e que equipe de espíritos pintou com você? Novamente a equipe espiritual de Aleijadinho, né? Porque a espátula ela tem aqueles detalhes que em um pincel você não consegue dar essas configurações, né, que tem com um pincel só com a espátula. Muitos detalhes, né? É interessante que a espátula faz o detalhe, não é? Você não pinta com o pincel. Eu acho muito interessante esse trabalho, não é? Então, espiritual. Artistas renomados assim, né, da arte antiga, eles usavam espátulas para dar forma, né, aos a parte de cimento, aquelas coisas todas, eram trabalhos assim que era feito com espátula. E hoje essa técnica assim com a pintura, para mim parece que é uma coisa que eles estão trazendo de novo, né, na arte. Então eu só tenho que dar graças a Deus por estar assim conseguindo passar essa beleza. E Marcelo, a equipe do Aleijadinho trabalha não só com você, mas nós sabemos com vários médiuns da pintura mediúnica, e é uma equipe muito amorosa, que traz essa paz realmente que você relatou agora aqui, né? Os espíritos que trazem esse encantamento, essa maravilha, são os espíritos bons, que têm a vontade de fazer o bem, de ajudar o próximo, não é verdade? Exatamente. Isso é um grande exemplo para todos nós, né, de amor ao próximo, não é verdade? Seja na vida de encarnado, ou seja na vida espiritual. Tá bom, muito obrigada então, Marcelo, esteja sempre conosco. Nós vamos agora, caro telespectador, à mensagem psicografada do dia. A mensagem psicografada de hoje é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Augusto dos Anjos. Está no livro Coletânea do Além, das edições FESP. Acordai-vos, não procurareis a fé na carne morta, no montão de bactérias e de humores, que a sugestão das sombras exteriores é fantasia que não reconforta.
Penetrai os caminhos interiores, onde a consciência ensina, ampara e exorta. Lá dentro encontrareis a chave e a porta para o mundo de excelsos resplendores. Prender-se à teia obscura do sensório é demorar no engano transitório, desde o primitivismo da caverna. Toda razão sem luz dorme infecunda, e é na consciência lúcida e profunda que vibra o campo da verdade eterna. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida e agradecemos muito a sua audiência. Esperamos você na próxima semana aqui na TV Aberta.